Boa tarde, minhas queridas. Bem-vindas de volta ao nosso papo de mulher para mulher. E hoje, dando continuidade, a gente vai ler o versículo 8 e o versículo 11 de Filipenses 4. Lembrando, se você não assistiu os outros dois vídeos, assiste, ele é curtinho, é rapidinho. Não garanto que esse vídeo vai ser tão curto quanto o outro, mas mas assiste, né? E toda a conversa tá gravada, vocês podem acompanhar depois. Bom, Filipenses 4, versículo 8. O que ele fala? Ele fala a respeito do que a gente deve ocupar o nosso pensamento. Então vamos ler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É muito comum, quando a gente está com a mente cheia de pensamentos, a gente caminhar em direção a eles. Como assim? Semana passada a gente falou, ou na outra semana, a respeito dos pensamentos automáticos, né? São aquelas janelinhas que aparecem na nossa cabeça e sempre falam coisas muito devastadoras na nossa vida, né? São pensamentos assim que levam a gente bem para baixo. Como, por exemplo, né, pensamentos do tipo, eu não sou amada, eu não tenho valor, eu sou um inútil, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, acho que as pessoas só conversam comigo por pena, tudo que eu falo não faz sentido, é bobo, e isso não é verdade. Então não é à toa que a primeira coisa que deve ocupar o nosso pensamento aqui nessa lista é tudo que é verdadeiro, né? É importante a gente confrontar e enfrentar as nossas emoções com a realidade, porque as nossas emoções às vezes tiram o nosso pé da realidade. Isso não acontece só quando a gente está apaixonado, né? Isso acontece também quando a gente está muito ansioso. A gente tem a tendência de enxergar o pior da situação e muitas vezes enxergar coisas que não existem, que não são verdadeiras. Então, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, né? Respeitável é muito difícil hoje em dia a gente ligar a TV e conseguir assistir um filme ou uma série inteira que não tenha muitas coisas desrespeitáveis, né? Ou que a gente tenha que tirar as crianças da sala. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com as músicas, cuidado com companhias, né? Que muitas vezes te leva mais para baixo do que outra coisa. Tudo que for respeitável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro e justo, puro, amável, de boa fama. Quanta coisa boa tá falando aqui, coisas virtuosas, que há louvor, né? Quando eu era adolescente eu ficava triste e me trancava no quarto e ia ouvir aquelas músicas fossa, John Secada, né? Aquele pagode bem meloso, assim, ficava chorando pra me afundar na minha tristeza. Mesma coisa quando tava com raiva, né? A gente vê bastante isso nos adolescentes, mas eu também fazia. Eu ficava com raiva, me trancava no quarto, colocava lá meus foninhos, ouvia aquele rock pesado que, se fosse o caso, saía quebrando tudo também. E não, a gente tem que fazer o caminho contrário, né? Se a gente tá se sentindo triste, né? Ah, eu vou me isolar, vou entrar debaixo da coberta, vou ficar chorando. Não, não faz isso. Vai procurar alguma coisa que te deixa alegre, né? Vai ver um filme engraçado, vai ouvir um louvor, chama alguém para conversar, não se isola, faz o inverso, né? Ocupe o pensamento com o que é bom, não é só o nosso corpo que precisa se alimentar com o que é bom, a nossa mente também. O que mais aqui? Gostaria de ler com vocês também o versículo 11. Paulo, ele fala assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como assim toda e qualquer situação? As situações virão, né? Não temos controle sobre isso. O que tiver que acontecer, vai acontecer e pronto. Por isso que é importante o quê? Preparo, né? Ocupar a mente com o que é bom, de certa forma, deixa a gente preparado para enfrentar toda e qualquer situação, né? E ajuda a gente a ficar contente, né? A ser agradecido no meio dessas situações também.
né? Por quê? Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas, Lígia, e o amanhã? Né? A minha preocupação maior é em relação ao futuro. Quanto tempo mais a gente vai ficar nisso, né? Mateus 6:34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. É Jesus quem está falando, né? Tem uma frase do C.S. Lewis que fala: Deus nos ajuda, nos dá a força necessária para a gente enfrentar os problemas do dia. Não as 436 coisas que poderiam acontecer. Então isso é muito importante. Quando eu penso nessa frase, nesse versículo que Jesus fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, eu lembro muito do maná, né? Deus, ele continua nos sustentando com o necessário para o dia. O que acontecia com o maná se a gente se o povo, a gente não, né? Eu não estava lá. Se o povo guardava para o dia seguinte, estragava, cheirava mal, tinha bicho em cima. É a mesma coisa que acontece com o excesso de preocupação. Se a gente acumula preocupação para o dia de amanhã, toda essa energia acumulada vai estragar, não vai ter utilidade, né? E é isso que a ansiedade faz com faz a gente acumular energia para situações que podem nem acontecer. E essa energia acaba acaba gerando desgaste, né? Porque a gente acumula. E isso atormenta a nossa mente. Então, duas coisas, né, no dia de hoje. O que devemos alimentar na nossa mente e viver contente em toda e qualquer situação. Porque nós não temos controle a respeito do que vai acontecer. Acho que toda essa situação da pandemia é exatamente isso que ela fala pra gente. Ninguém estava esperando, ninguém imaginava passar por isso. Mas a gente tá aqui. Independente do tempo que nós ficaremos nessa situação. Tem uma devocional bem bacana que eu tô lendo sobre a pandemia e a Arca de Noé. Imagina só, além dos 40 dias e das 40 noites, 40 dias e 40 noites com aquela chuvarada toda dentro da arca, Noé ainda ficou mais de um ano, né? Até as águas baixarem. Então, acredito que a gente não vai passar por isso, tomara que não. Mas tudo está se resolvendo, né? Deus está no controle, Ele tem cuidado de todas as coisas. Por mais clichê que pareça, eu gostaria de deixar essas duas coisas aqui, né, para vocês no dia de hoje, e a gente se vê lá no nosso encontro. Um beijão.